Agora eu vou mostrar para vocês algumas dicas de como usar o conceito de formas positivas e espaços negativos em desenhos de formas orgânicas, como o corpo humano, e de formas não orgânicas ou inorgânicas, que nem uma cadeira ou qualquer outro objeto que você tiver. Primeiramente, aqui eu tenho uma imagem, aí o que eu vou fazer? Eu vou tentar entender, interpretar essa imagem em forma positiva e em espaço negativo. Então vou pegar aqui a minha folha, eu vou desenhar um requadro aqui, um limite proporcional àquele só para eu conseguir explicar. Vocês podem fazer isso na folha inteira, aqui é só para ficar mais prático de mostrar como que funciona. E aí o que acontece? Quando a gente está observando algum objeto, na verdade, para desenhar, na verdade a gente está tentando ver o ponto de intersecção entre o fundo ou espaço e a forma positiva. E esse ponto de intersecção a gente representa como aresta, como linha. Então, como os objetos são tridimensionais, não existem linhas nas coisas. Mas para desenhar, o que acontece? A gente vai tentar enxergar uma linha de contorno. Essa linha de contorno é o limite, é a borda entre o fundo e a forma. Então, se a gente pega essa imagem aqui, a gente sabe que essa linha aqui é o limite entre o fundo e a forma, ok? Então existe um raciocínio duplo quando se está desenhando, que é conseguir visualizar a forma e o fundo. Então aqui o que eu vou fazer? Ó? Eu vou desenhar a forma dela primeiro, que se chama forma positiva, mas ao mesmo tempo eu vou ficar reparando como ela se relaciona com o fundo, porque no fundo existe uma forma assim. Então eu fico muito preocupado com a forma, mas vendo o fundo. Sempre existe essa relação dupla. Tá? Aí eu vou desenhando a forma. Quando eu estou desenhando a forma positiva, que nem eu estou fazendo agora, eu vou me preocupar com relações internas, ou seja, anatômicas. Quando eu estou desenhando o espaço, eu vou me preocupar só com os espaços. Então aqui no primeiro, ó, já tem aqui, eu vou fazer um sketch bem rápido para vocês entenderem e a gente não alongar muito a aula. Ó, agora eu estou fazendo a forma, estou vendo pela anatomia, mas eu preciso enxergar esse espaço aqui, ó, para eu conseguir manter o desenho mais coerente. Aí eu venho aqui, e tento reproduzir aquele espaço, mesmo estando com uma preocupação maior com a forma positiva. A forma positiva que é ela, né? É os músculos, ela enquanto objeto, né? A modelo. Aqui outra vez, ó, desenhando a forma, eu vou olhar para o fundo. Existe uma abordagem mais analítica no desenho do corpo humano, que seria eu fazer um mapa de toda a anatomia e ficar traçando linhas e desenhando os músculos, os ossos. Mas isso, nesse caso aqui, que é um desenho mais simples, um desenho que pode ser usado na arquitetura, pode ser usado no desenho para animação, eu não preciso ter uma imagem anatomicamente perfeita. Eu preciso ter uma representação da figura humana. Se eu estou trabalhando com pintura e tem uma necessidade hiperrealista, aí sim, aí eu vou estar utilizando outros conceitos. De novo aqui, vou enxergar essa
forma aqui. Ó, eu fico um pouco mais inclinado aqui, um pouco mais deitado. E aí, nesse estudo da forma, normalmente se preenche, para a gente conseguir entender bem o que é a forma negativa, se preenche a forma negativa só para vocês visualizarem. Para você entender, você começar a conseguir explicar isso para o cérebro, né? Então eu pinto a forma. Aí a relação figura e fundo, né? Pintando a forma, eu visualizo melhor meu fundo, e vice-versa, pintando o fundo, eu visualizo melhor a minha forma. Isso aqui que eu estou fazendo de pintar a forma é um exercício. Quando vocês estiverem desenhando, vocês não vão pintar a forma, vocês vão só se preocupar em visualizar. Alguns pintores que utilizam pintura que trabalha com muitas camadas, como a pintura a óleo, às vezes eles começam pintando a forma e depois trabalhando com a iluminação, ou seja, começando com os tons mais escuros. Aí eles acabam fazendo isso. Ok? Aí aqui eu tenho a forma positiva, tá? De uma maneira bem simples. O que eu vou fazer agora? Eu vou fazer o oposto. Vou demonstrar aí para vocês. Eu vou me concentrar agora no espaço negativo. Então, a mesma coisa que antes. Desenhar aqui um formato que fique parecido com aquele. E aí agora o que vai acontecer aqui comigo? Eu não estou mais interessado na forma dela. Eu estou interessado no espaço que existe aqui no fundo. Então minha preocupação é com isso aqui, ó. Eu tenho que desenhar esse fundo aqui. Esse é o meu foco, todo o fundo. Tá? Aí vai ser uma mudança sutil que vocês vão fazer no cérebro de vocês para enxergar o fundo. Para enxergar o fundo, vocês vão ter que enxergar o limite, que é o formato. E aí vocês vão estar, consequentemente, lidando com questões ou com uma percepção que está ligada à composição. Me preocupando aqui. Agora eu venho para cá. Enxergo relações, né? Estou buscando relações aqui para não me perder. Ela aqui. Vou enxergar essa forma aqui. Vou enxergar a relação dela. Então, questão de usar linhas guia sempre vai acontecer no desenho. É inevitável, ó. Vou traçar essa linha aqui que não existe, só para eu conseguir visualizar aqui a perna. Que é a mesma coisa, ó. Vou ter que entrar um pouco aqui na forma positiva
para eu dar uma revisada nesse ponto aqui, que é o ponto que tem várias formas. Bom, agora eu já estou numa etapa de revisão, porque basicamente eu tenho o espaço. Eu estou enxergando agora a forma positiva para visualizar as coisas que eu preciso corrigir. Feito isso, apago tudo aqui e me concentro apenas no espaço. Como eu estou fazendo isso aqui, como eu fiz arbitrário, né? Eu posso apagar e colocar um pouquinho mais para cima para não ficar tocando ali em cima. Mesma coisa aqui. No papel a gente já não vai ter essa flexibilidade de criar o nosso espaço. E aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pintar o espaço negativo, que é o fundo, para eu conseguir visualizar ele e diferenciar ele. O que é sempre importante a gente pensar quando está desenhando? Desenhar, gente, é um exercício de percepção. Então a gente tem que refinar o nosso olho, o nosso cérebro, para ele conseguir enxergar mais as formas, os espaços, as arestas, com maior eficiência e com maior rapidez. E isso passa por fazer esses exercícios que são como se fosse uma reflexão através do desenho. Se vocês estão trabalhando com um desenho mais complexo, vocês podem fazer também isso aqui que eu estou fazendo como uma etapa do desenho. Pois você apaga ou usa outra folha e passa por cima do seu próprio desenho e continua o desenho. Isso aqui vai ajudar vocês a manter uma proporção, uma relação composicional muito equilibrada. Então aqui eu tenho as duas coisas que eu expliquei. Esse primeiro desenho aqui, eu foquei na forma positiva. Esse primeiro aqui. E o segundo eu foquei no espaço negativo. Tá? Isso aqui eu vou visualizar, eu vou olhar, observar no meu desenho, tentando enxergar o máximo possível esses pontos de intersecção entre a figura e o fundo, ou entre a forma positiva e o espaço negativo. Ó. É isso que eu tenho que fazer no desenho de observação, no desenho de um objeto. Eu tenho que tentar enxergar isso para me ajudar a desenhar. Ok? Outro exemplo aqui para vocês. Aqui um exemplo bem simples de um objeto simples, que é uma cadeira. Tá? O que eu vou ter aqui nessa cadeira? Eu vou ter algumas coisas diferentes, mas eu vou poder usar o mesmo princípio. Ó. Fiz aqui, busquei fazer um requadro parecido. Posso fazer as formas. E aí eu vou, a partir já desse sketch, enxergar o espaço e a forma. Aqui de novo, ó, como eu não acertei, eu vou apagar, vou deixar um pouco mais limpo e depois eu termino o requadro. Então aqui, nesse caso, que é um caso mais simples, eu posso ver os dois simultaneamente, olhar o fundo e olhar a figura. Aqui eu olho a forma. Ó.
e usa aquele sistema de comparação com o YX. Aqui também, olho de novo. E para eu conseguir enxergar essa abertura, eu vou começar a olhar o fundo branco, para enxergar esse ponto aqui de intersecção. E aí aqui eu vou tentar reproduzir isso. Tô vendo que é um pouquinho mais aberto, ó. Do lado de cá, eu vou enxergar essa forma aqui. Aí olhando essa forma, eu vejo que ela é um pouco menor. Vou cortando. E aí já passo a fazer essa revisão. E aí eu quero enxergar esse fundo aqui, essa parte branca, que ele já vai me dar uma outra informação, que é da outra parte do outro pé da cadeira. Mesma coisa aqui, vou enxergar o fundo aqui, que é esse espaço. Venho aqui e tento reproduzir. Agora volto e começo a enxergar essa forma. Isso aqui para desenho expressivo, desenho gestual, desenho rápido também, sketch, é muito bom mesmo, muito eficiente. Você pensa muito mais visualmente do que analiticamente em nomes, né? Ah, isso aqui é essa parte, essa outra parte. Não, isso aqui é essa forma, essa é outra forma, e as formas têm relação. Mesma coisa aqui, ó. Vou reproduzir essa forma. E aí eu tenho um desenho rápido, que eu não precisei utilizar perspectiva, não precisei utilizar conceitos mais analíticos de desenho, e eu consegui um resultado interessante, usando apenas o conceito de formas positivas e de espaços negativos. Aqui de novo, se eu quiser acertar o tamanho da minha composição para ficar perto ali, eu já posso, porque eu já tenho o desenho mais ou menos finalizado. E nesse caso da cadeira, eu trabalhei simultaneamente percebendo os espaços negativos e a forma positiva. Já nos outros exemplos, eu fiz um exemplo mostrando como eu percebi a forma positiva e no outro exemplo o espaço negativo. Ok? Então, pessoal, a dica do dia. O que vocês precisam fazer? Quando vocês estiverem observando o objeto, concentrem em observar a forma e o espaço. Você pode, no momento, dar mais atenção para o espaço, por exemplo, atrás aqui de mim. E no outro momento, você dá atenção para a forma. Mas observem isso quando vocês estiverem desenhando. Não fiquem presos apenas a detalhe, a coisinhas pequenas. Observem o todo do desenho. Ok? Então aplique esse conceito de formas positivas e de espaços negativos, que vocês vão ter resultados muito melhores nos seus desenhos. Então é isso. Muito obrigado.